Olá, comece agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar mais uma vez, agora num formato diferente, com o Eduardo Stotz. Ele é cientista social e historiador e também ex-presidente da Comissão da Verdade de Petrópolis. No programa de hoje, a gente vai discutir, a gente vai conversar sobre um artigo que se intitula Pandemia, Impeachment e Autogolpe. Olá, Eduardo, bom dia, como vai? Bom dia, Carla. Bom dia a vocês que estão nos assistindo. Aliás, está um belo dia de outono, com uma temperatura invernal, não é? É verdade. Lembrando para o nosso telespectador que está em casa, que hoje a gente está gravando numa quarta-feira, dia 27 de maio. Esse programa vai ser veiculado em alguns dias, mas vai lá que no dia que ele for veiculado o céu esteja cinza. Mas hoje o céu está azul de brigadeiro, como se dizem. Eduardo, eu estou gravando da minha casa, do escritório onde eu trabalho, que já está ficando corriqueiro na casa do nosso telespectador. De onde você está gravando? Você está gravando, né, a entrevista da minha casa, em Valparaíso. Maravilha. Você está no sistema Fica em Casa? Eu estou, porque inclusive faço parte daquilo que é considerado um grupo de risco. Eu tenho 69 anos, embora tenha saúde boa e não tenha nenhuma comorbidade, mas faço parte do grupo de risco. Então, eu estou em quarentena. Isso aí. Eu acho que a quarentena aqui em casa já virou setentena, porque a gente fez as contas, já são quase 70 dias. Nesses 70, salvo engano, eu saí umas 4 vezes. Também estou cumprindo muito bem, entendendo que cada um tem que fazer a sua parte. Mas vamos lá para o nosso artigo, para o artigo que você publicou e que eu achei maravilhoso. Antes de qualquer coisa, eu queria que você me explicasse o que é o Centro de Estudos Vitor Meyer, onde foi publicado seu texto. Inicialmente, eu queria dizer algumas palavras. Antes de falar do centro, eu queria dizer que nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus, com a doença que ele acarreta, chamada Covid-19, uma doença muito grave, com um quadro de pneumonia que pode levar a óbito, né? Desde o final do ano passado. Em 31 de dezembro, o governo da China informou à Organização Mundial da Saúde um surto de pneumonia na cidade de Wuhan, na China. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, imediatamente decreta emergência pública no dia 30, imediatamente não, na verdade, um mês depois, no dia 30 de janeiro desse ano, e a pandemia, que é a declaração de que essa emergência se estende para todo mundo, devido ao fato que a epidemia tomou conta da maioria dos países do mundo, no dia 11 de março. No dia anterior a essa decretação da pandemia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o vírus foi a gota d'água da desaceleração da economia. Eu acho importante falar isso, uma vez que a questão da economia é o centro de toda a questão política envolvida na epidemia, né? O presidente Bolsonaro, em entrevista à Rádio Bandeirantes, no dia 17 de março, afirmou: se a economia afundar, afunda o Brasil, acaba o governo. Há disputa de poder nisso aí. É importante dizer isso para que a gente entenda o que está em jogo do ponto de vista político ao longo desses meses que nós estamos vivendo e possivelmente se seguirá ainda por um tempo. Com relação à questão que você me colocou, o Centro de Estudos Vitor Meyer é uma associação civil sem fins lucrativos, organizada em 2009 e com uma atividade mais frequente a partir de 2011, destinada a divulgar documentos de interesse do movimento operário e sindical e também analisar a conjuntura política do nosso país, principalmente.
tem feito isso através de um boletim chamado Fatos e Crítica. Esse último que você mencionou é o Fatos e Crítica número 22, e ele trata da relação entre a pandemia, impeachment e autogolpe. O interessante nessa questão, e logo que você gentilmente compartilhou para sua lista de contatos o link do site e o link do artigo, e que eu fui lá, porque acima de tudo tenho você como um dos meus curadores intelectuais, digamos assim. O que você, Eduardo Stotz, me indica para ler, me envia, eu, em sua grande maioria, paro para poder ler. Porque acho que todos nós precisamos ter alguns profissionais em diversas áreas em que a gente respeita e fala assim, esta notícia vem com um poder de qualidade que pode fazer algum tipo de transformação em mim. E aí eu fui ler o artigo e achei muito interessante a composição logo do título. Pandemia, impeachment e autogolpe. Porque a gente pode achar que essas coisas não estão interligadas, né? Mas elas, de forma geral, estão. E aí, comecei a ler o artigo e algumas questões me saltaram os olhos, né? Então, eu queria saber de que forma que a pandemia atinge mais uma classe social em detrimento de outra, já que a gente está falando de uma doença. E que, em via de regra, doenças atingem todas as pessoas. É verdade. A pandemia atinge todos, e eu diria que talvez até a metade da população mundial hoje está afetada por ela. O Brasil, a OMS levantou a possibilidade de que o Brasil seja o novo epicentro da pandemia, depois dos Estados Unidos. Não é à toa que os Estados Unidos agora fechou a entrada de qualquer brasileiro. Perfeito, perfeito. Apesar disso, né, a epidemia ela atinge de maneira desigual do ponto de vista social, também do ponto de vista de características pessoais, não só coletivamente, mas individualmente. Socialmente, a gente percebe que há uma disparidade muito grande entre o número de casos e de mortes por classe social. Por exemplo, em São Paulo, capital, em abril foi feita uma pesquisa e se constatou que, enquanto que o número de casos é maior nos bairros mais ricos, o número de mortes é maior nos bairros mais pobres. Também constatou esse mesmo estudo que as pessoas ditas de cor negra, as pessoas negras, né, elas morrem mais do que as brancas. Né? Da mesma maneira, os trabalhadores em frigoríficos, por exemplo, têm sido mais vitimados do que os demais trabalhadores. O pessoal da área da saúde é muito afetado, já há muitas mortes entre os profissionais médicos, entre os enfermeiros. Né? Eu tenho, inclusive, aqui uma informação importante, né? O pessoal da área de enfermagem, não só enfermeiros, como técnicos e auxiliares de enfermagem, estão sendo muito afetados, né? E muitas mortes entre esse pessoal. Né? É importante dizer, por exemplo, que são mais de 2 milhões, né, de profissionais, por exemplo, da área de enfermagem. 85% desse pessoal é composto por mulheres e dessas, 53 são pessoas negras. Né? Um número muito grande dessas pessoas trabalha mais de 60 horas semanais, portanto, são pessoas muito expostas, né? E não por acaso aí se observa um número grande de pessoas doentes e também de mortes. Quando você fala entre homens e mulheres, profissionais da saúde, isso já estava no senso comum e nós do lado de cá, Trabalhador em Foco, já tínhamos comentado sobre essas questões. Agora, me assustou muito a questão dos frigoríficos. E aí, na verdade, a gente pode pensar de forma, sem ser médico, que a gente está falando de profissionais que trabalham diretamente com a alimentação,
que houve um aumento de consumo, porque as pessoas estão em casa, estão ansiosas e estão, em via de regra, comendo mais, e porque estão diretamente ligados a atividades que têm alguma relação ou correlação com as questões de ordem pulmonar. Ficam em temperaturas muito baixas, devem ter a imunidade mais baixa, e trabalhador de frigorífico não deve ter vitamina o tempo todo, não deve estar comendo adequadamente, não deve ter um salário razoável para ter uma qualidade de vida boa, digamos assim, né? E aí a gente consegue repercutir isso lá na questão do número dos aumentos de mortes. No mesmo artigo que você me enviou e me indicou, na avaliação de vocês, o que pensa e faz a burguesia com relação ao isolamento social e quais são as consequências dessa ação? E por que eu falo sobre isso? Porque todos nós, humanos, de alguma forma, reclamamos do isolamento social, mesmo quando entendemos a necessidade dele nesse momento. Só que, em via de regra, trabalhadores reclamam por medo de perderem seus empregos e não terem como sustentar a sua família. E a burguesia reclama por quê, Eduardo? A burguesia reclama... Bom, em primeiro lugar, a burguesia adota a quarentena no sentido absoluto da palavra, individualmente. Né? As pessoas se protegem, né? Ao contrário, inclusive, da maioria absoluta dos trabalhadores, que não têm condições de fazer esse isolamento. Esse é outro aspecto importante. Né? As pessoas moram com suas famílias em casas pequenas, com poucos cômodos. As pessoas não têm possibilidade de se locomover por automóvel. Elas são obrigadas a usar transporte público, geralmente lotados. Né? Então, a burguesia, então, do ponto de vista individual, é favorável à quarentena, né? Ao isolamento social. Mas ela é contra, em sua maioria, como classe, porque ela depende da exploração dos trabalhadores. Então, ela quer que os outros, obviamente, trabalhem para ela como classe, sem a qual é impossível que ela tenha a taxa de lucro que ela espera para os seus negócios. Eu falei maioria porque o capital financeiro, por exemplo, não tem essa preocupação. Então, nem toda burguesia tem uma posição favorável à quarentena, uma parte é favorável, outra não é, e, sobretudo, aquela parte composta pelo pequeno e médio empresário. Esse, de fato, inclusive grita, é quem grita nas ruas, é quem xinga, é quem ameaça o tempo todo. Afinal de contas, existe um grupo de pessoas, existe uma classe para que a quarentena ela é positiva? Olha, nessa situação que a gente está falando, quem tem condições de trabalhar em casa, por exemplo, que é o que eles agora estão chamando de home office, agora tudo uma linguagem em língua inglesa, né? Tudo é americanizado. Essas pessoas estão mais protegidas do que as outras, né? Que são obrigadas a se aglomerar, a ficar juntas e, portanto, correndo risco, né, de serem infectadas e de contagiar ao mesmo tempo. Né? Eu acho que a quarentena ela é positiva no sentido geral também. Isso é importante dizer, porque na nossa sociedade, em que o direito universal à saúde é sempre ameaçado e que nem todos têm acesso aos serviços de saúde, né? A quarentena tem por objetivo reduzir o contágio, diminuir o número de pessoas doentes e, mais importante, garantir que não seja os leitos de UTI, né, de unidades de tratamento intensivo, né, não sejam totalmente ocupados, né, porque seria realmente uma catástrofe se isso ocorresse. Então, a quarentena é uma medida geral destinada a reduzir, né, o número de doentes e de internações. Certo. Fazendo um parênteses de forma extremamente prática a respeito do home office, eu sempre trabalhei em casa. Grande parte do meu trabalho eu realizava em casa. Por uma questão de ordem de avaliação. Eu trabalho com assessoria de imprensa, produção de conteúdo, produção de TV, apresentando o programa Trabalhador em Foco, dentre outros.
E eu nunca vi, nos últimos tempos, a necessidade de ter um escritório de comunicação estabelecido no centro histórico e tal, não sei o quê, porque ele ia me gerar custo, que gerava o aumento do custo final para o cliente e tal, não sei o quê. Então, quando eu me percebi em home office, não foi muito diferente para mim. Com exceção do fato que antes eu gravava com você, Eduardo, e com todos os outros entrevistados do programa Trabalhador em Foco, lá diretamente da TV Petrópolis. E é muito interessante porque, na maior parte do tempo, eu ainda me sinto confortável trabalhando com o que eu já trabalhava do lado de cá. Não significa que eu não tenha alterado grande parte da rotina e também não tenha perdido muito financeiramente nesse contexto. Mas ainda é possível trabalhar daqui. Mas para outros não há possibilidade. E por isso que, por mais que eu esteja no conforto da minha casa, eu sempre questiono e sempre pontuo que nem todo mundo pode trabalhar de casa e que existe muita gente que está aí à mercê da doença propriamente dito. Com relação à questão do isolamento, do distanciamento social e de todo o panorama que a gente está vivendo, uma das coisas que a gente tem que discutir, que a gente tem que pensar, é de que forma que o governo federal agiu para com empresas e trabalhadores. E aí, por que empresas e trabalhadores? Porque empresas não existem sem trabalhadores, trabalhadores não existem sem empresas, e é uma lástima que nós estejamos em 2020 e que essas partes ainda se tratem quase que como inimigas, né? Deveria ser uma relação muito mais de codependência e que um só funciona com o outro, e eu acho que eu estou falando de um mundo fantástico de Bob ou então de ursinhos carinhosos, né? Porque isso até o presente momento a gente não percebe. De qualquer forma, talvez, Eduardo, me corrija, o governo federal deveria fazer ou tentar fazer com que o mundo ursinhos carinhosos fosse mais próximo da nossa realidade. E aí eu te pergunto de forma prática, qual a sua avaliação sobre as medidas que o governo tomou para com os trabalhadores nesse momento em que o comércio foi fechado e as fábricas e tantas coisas? Carla, de fato, um mundo na qual nós pudéssemos ficar em casa, aguardando o desfecho da epidemia, com um salário garantido, seria o mundo ideal. Né? Certo, vamos dizer assim. Né? Medidas que implicariam em que nós estivéssemos falando de outro sistema social, não do capitalismo. Deveríamos falar, por exemplo, de um tipo de socialismo, um novo socialismo, não aquele que acabou no século passado, um socialismo com a participação de todos, né, que fosse capaz, na verdade, de autogerir a própria vida. Não é? Isso é que eu estou entendendo os seus ursinhos carinhosos, para mim, é uma sociedade desse tipo. Isso é uma coisa utópica. Carinhosos do desenho? Lembro. Talvez alguém não lembre, mas era uma comunidade em que cada um fazia uma parte e eles viviam felizes. É uma utopia, mas também, ao mesmo tempo, é um ideal. Ou seja, a gente tem que pensar, quando luta, hoje, né, com um olhar voltado para esse possível futuro. Voltando à sua questão, e agora falando não desse futuro, mas dessa realidade na qual vivemos, que é o contrário dessa utopia, né? Vou começar por dizer que o desemprego, por exemplo, aumentou muito. Né? Nós passamos, na verdade, a mais de 1.200.000 pessoas desempregadas, segundo os últimos dados do IBGE, e o total de trabalhadores desempregados hoje soma quase 13 milhões de pessoas desempregadas. Nesse contexto, o governo simplesmente atualizou, colocou em prática a tal reforma trabalhista do governo Temer e instituiu, mediante medida provisória, apoiada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, instituindo a redução da jornada com a redução de salário, né, de 25%, 50% e 70%, a suspensão do contrato, né, de trabalho, e para aqueles que não estão empregados, ou seja, que não estão dependendo dos seus empregadores, dos empresários, ou como nós falamos antes, da burguesia,
né? Esses receberam estão recebendo ainda um auxílio emergencial no valor de R$ 600. É preciso dizer também que esse conjunto de medidas, que é anterior, como eu observei, a este governo, né, é semelhante a medidas adotadas em todo o mundo. O objetivo dessas medidas é, nada mais, nada menos, garantir que haja algum grau de tranquilidade social, porque situações de fome e desespero tendem a levar a rebeliões, como a gente assistiu recentemente no Chile. Não é? Então, é preciso não esquecer que esses objetivos são também políticos. Eles visam atender, né, à estabilidade política na sociedade. Né? Então, essas são as medidas que o governo adotou e que o Supremo Tribunal Federal, em uma decisão do plenário, ele autoriza não só a redução da jornada de trabalho e salário ou a suspensão temporária do contrato de trabalho, mas ele fortalece que isso aconteça por meio de acordos individuais. Isso eu acho um aspecto muito importante. Ótimo, que era a próxima questão que eu ia te perguntar, que era a sua avaliação sobre a questão das negociações individuais, ou seja, em linhas gerais, para quem não entende, é o detentor do poder e do seu emprego negociando com aquele cidadão que precisa daquele dinheiro para pagar o arroz e feijão do seu consumo e dos seus. E aí os seus podem ser só 1, 2, 3, aquela família gigante que mora na mesma casa, dentre outras tantas questões. O que você pode falar sobre essa negociação? Aparentemente, a negociação individual é uma coisa boa. O trabalhador pensa, bom, eu vou dizer o que eu quero, o que eu preciso, que é diferente do que o meu colega precisa, o meu companheiro de trabalho precisa. Mas, na verdade, isso é uma ilusão completa. Né? Por quê? Porque a negociação individual enfraquece os trabalhadores como categoria e, de um ponto de vista mais amplo, como classe. Ela tira de cena o instrumento mais importante que o trabalhador tem para a defesa das suas condições de trabalho, que é o sindicato, né? Que é a associação, se existir no local de trabalho, se existir, na verdade, é caríssimo isso, mas se existir, também tira isso de cena. Né? É preciso ver que isso também vai enfraquecer outras organizações que estão estabelecidas, como as CIPAs, né? No sentido da defesa das condições de trabalho favoráveis à saúde dos trabalhadores e, mais importante, permite novas ofensivas contra o restante dos direitos, por exemplo, o direito de férias, né? A negociação coletiva, né, nas datas bases, tudo isso que virá novamente, vai estar pautado novamente assim que a situação da pandemia finalmente se resolver para nós, que esperamos com uma vacina, né, aplicável a todos nós, né, essas questões vão estar na pauta novamente. Então, se a adoção de negociações individuais, ela realmente é um risco muito grande para os trabalhadores. Certo. Eduardo, a gente está chegando no final do programa, já estamos com quase 23 minutos e o programa Trabalhador em Foco tem 25 minutos. E aí a gente falou de pandemia, falamos de trabalhador, falamos de tanta coisa importante e ainda teríamos muitas coisas a falar. Mas eu queria que você me resumisse nesses minutos finais o assunto desse nosso artigo. Pandemia, impeachment e autogolpe. Por que você junta as questões que nós estamos todos vivendo enquanto cidadãos com duas coisas que, a priori, podem parecer que não têm relação, que é impeachment e autogolpe? Certo. Eu vou tentar ser o mais objetivo possível em 2 minutos que me restam. Né? O fato é que há processos em curso no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, processos que já estão no Supremo Tribunal Federal, de investigação do próprio presidente da República e de seus familiares, envolvendo milícias, né? Ou seja, forças
parapoliciais, paramilitares, né? Inclusive por trás disso o caso Marielle, né? Envolvendo fake news e o processo eleitoral, colocando em risco toda a eleição do presidente da República. Esse processo de impeachment já tem, parece que, mais de 20 processos encaminhados na Câmara dos Deputados. Nossa, Dificilmente vai à frente, porque o presidente tratou de não só de se blindar com os militares no governo, mas, na verdade, vamos colocar que ele, de fato, conseguiu, mediante negociações e distribuição de verbas para os deputados, controlar, vamos dizer assim, a maioria do chamado centrão na Câmara dos Deputados. Dificilmente, portanto, o impeachment vai à frente por aí. Por outro lado, a questão do autogolpe, né? Na medida em que esse processo se aprofunda e a situação da economia, voltamos ao ponto inicial, também se agrava, esse é o ponto central, lembramos o que ele declarou, se a economia afunda o meu governo, né? É preciso utilizar, ele faz questão de utilizar a epidemia como um instrumento político de amedrontamento, né? De ameaças, né? É isso que nós estamos assistindo, né? Porque por trás está a questão da economia, né? E o autogolpe significa que o presidente está agindo no sentido de restringir o Congresso, de ameaçar o Supremo Tribunal Federal. E agora nós temos a última informação de ontem de que o superintendente da Polícia Federal encaminhou, né, através do Ministério da Justiça, encaminhou ao Diário Oficial da União mais de 99 portarias, cada uma envolvendo de 1 a 50 cargos, alterando a composição de toda a Polícia Federal no país. O que significa dizer que há um controle absoluto sobre qualquer possibilidade de ação por este caminho contra o presidente da República. Eu acho que, para terminar, eu gostaria de dizer que o presidente Bolsonaro declara, com todas as ações que ele tem feito até aqui, que a economia capitalista, digamos, é bem importante dizer isso, né? Sim. É mais importante do que a vida das pessoas, é mais importante do que os trabalhadores. E cabe aos trabalhadores agora se organizar, na medida do possível, para enfrentar essa difícil situação. Mas quem lutar, verá. Eduardo, queria de verdade agradecer o tempo que você despendeu comigo para a gente conversar sobre isso. Te dizer que foi fantástico para mim enquanto aprendiz, porque toda vez que eu converso com você, e aí digo também que toda vez que eu converso com Rafane Paixão, que tenho o prazer de ter conhecido por intermédio de você, é sempre uma aula esse Trabalhador em Foco. E eu espero que tudo que você falou tenha sido muito bem compreendido pelo nosso telespectador lá de casa. E para finalizar, dizer que a metade da nossa pauta ficou aberta e que eu vou agendar com você um novo momento para você me doar mais 30 minutos do seu tempo para nos ajudar a compreender ainda melhor esse momento que a gente está vivendo. Obrigada de verdade e a gente volta em breve com um novo programa Trabalhador em Foco com Eduardo Stotz para a gente continuar discutindo essa questão. Beijo grande e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.